Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, satisfação em tê-los novamente nessa videoaula e sejam bem-vindos a essa aula dando continuidade ao assunto de isomeria. Nessa aula nós veremos a parte de isomeria ótica, que é uma ramificação da isomeria espacial. A isomeria espacial são moléculas que são o que tem de diferente, entre duas moléculas que sejam isômeros espaciais é simplesmente a posição de alguns átomos. Então essa aula vai ser curta e aí acho que vai dar para vocês entender bem, para vocês fixarem bem esse conteúdo, tá bom? Vamos lá pessoal, vamos começar. Então vamos lá pessoal, nossa aula de hoje é rápida, a isomeria ótica é a parte mais curta dentre as isomerias. O que são isômeros óticos? São compostos que possuem um carbono muito especial, que a gente chama de carbono quiral. Guardem esse nome, vocês verão muito em questões desse tipo. Carbono quiral, que também é chamado de carbono assimétrico. Então, primeira coisa, todo isômero ótico tem o que a gente chama de carbono quiral, que também é chamado de carbono assimétrico, que eu vou explicar o que é. Mas eu já tenho uma dica aqui pelo nome. Assimétrico me indica assimetria, ou seja, tem coisas diferentes rodeando esse carbono. Carbono quiral ou assimétrico é um carbono que faz 4 ligações simples. Então, gente, necessariamente 4 ligações simples. E os 4 ligantes, ou seja, esses 4 grupos aos quais ele está ligado, são diferentes entre si. Quando um carbono é quiral ou assimétrico, a gente representa ele pondo um asterisco perto dele. Então, olha só, por exemplo, esse carbono aqui, ó, ele tem como 4 ligantes, ele faz 4 ligações simples, e os 4 ligantes dele, um é um hidrogênio, outro é um grupo CH3, outro é um grupo OH, e outro é um grupo COOH, característico de ácido carboxílico. Então, ele tem os 4 grupos que estão ligados a ele, são diferentes. Então, ele é um carbono quiral, ele tem 4 ligantes diferentes. É um carbono quiral ou assimétrico. Portanto, eu posso pôr um asterisco próximo dele, em cima de preferência. E por ter um carbono aquiral, essa molécula ela possui isomeria ótica. Todo composto que possui carbono quiral possui isomeria ótica. Mas, afinal, quem será o isômero ótico de um composto que possui esse carbono quiral ou assimétrico? Será, pessoal, a sua imagem especular. A palavra especular vem de espelho. É a imagem projetada em um espelho. Então, olha só, aquela molécula tem carbono quiral, certo? Certo. Então, ela tem isomeria ótica. Significa que existe uma outra molécula que é isômero dela. Mas qual é essa outra molécula? Para você saber, você pega essa molécula e põe na frente do espelho. A imagem que você vê, que você verá na frente do espelho, é o isômero ótico dela. É uma diferença, parece que muito pequena, mas é diferente, gente. As moléculas são diferentes entre si, possuem propriedades diferentes entre si. Olha só, então, por exemplo, do seu lado esquerdo, eu tenho a molécula que possui isomeria ótica. Eu tenho um espelho plano, a imagem especular, ou seja, a imagem que eu veria da molécula no espelho, é o isômero ótico dela. Então, essas duas moléculas que estão à sua direita e à sua esquerda são isômeros e são isômeros óticos entre si. O que muda entre elas é simplesmente a posição espacial dos grupos aos quais o carbono está ligado. Então, eu tenho a molécula carbono quiral, e o isômero ótico da molécula é a sua imagem especular. Esses dois compostos são isômeros óticos. Então, o que muda é somente a posição dos ligantes da molécula. E quando tem um par de isômeros óticos, a gente chama eles de enantiômeros, um nome diferente também. Então, essas duas moléculas, que são isômeros óticos, são enantiômeros. Uma é a imagem especular da outra. Os isômeros óticos têm a propriedade, gente, de desviar o plano polarizado da luz. Para cada carbono quiral em uma molécula, existe um outro isômero ótico correspondente. Esse plano da luz significa o seguinte: se você pegar uma solução que tenha moléculas com isomeria ótica e incidir uma luz polarizada, essa luz poderá ser desviada, o plano polarizado dela poderá ser desviado para a direita ou para a esquerda. Se o plano polarizado da luz for desviado para a esquerda, nós diremos que aquele é o isômero levógiro. E se for desviado para a direita, nós dizemos que é o isômero destrógiro.
Destrógero, você lembra a palavra destro, que significa aquele que escreve, por exemplo, ou faz as atividades com a mão direita. Então, o isômero levógero desvia para a esquerda e o isômero destrógero desvia para a direita. Então, deixa eu voltar aqui essa imagem. Gente, significa que dessas duas moléculas, uma delas desviará o plano da luz para a direita, será o isômero destrógero, e outro para a esquerda, será o isômero levógero. Aí vem a pergunta, professor, mas qual dessas duas moléculas é o isômero destrógero e qual é o isômero levógero? Gente, a resposta é que não dá para saber. Não é uma análise teórica. Isso é uma análise que a gente só consegue saber fazendo um experimento prático, pegando um dos isômeros, incidindo uma luz plano polarizada e vendo se o plano de polarização da luz é desviado para a direita ou para a esquerda. Então, essa informação vocês não conseguem obter simplesmente olhando para a fórmula da molécula, ok? Do composto. E também existe uma coisa muito importante, um termo muito recorrente em questões de isomeria ótica, que é a mistura racêmica. A mistura racêmica nada mais é do que uma mistura onde você tem quantidades iguais do isômero levógero e do isômero destrógero. Então você tem daquela quantidade total de moléculas, 50% são de isômero levógero e 50% são de isômero destrógero. E aí, professor, se eu incidir a luz, ela desvia para a direita ou para a esquerda? Então, olha só, metade das moléculas está tentando fazer a luz desviar para a direita. E a outra metade está tentando fazer a luz desviar para a esquerda. Para que lado ela desvia? Para nenhum. São como duas forças que se anulam. Então, a luz continua em linha reta. Toda vez que eu tenho uma solução que tem isômero óptico, eu digo que é uma mistura opticamente ativa. Ah, então uma mistura racêmica não é opticamente ativa porque a luz não desvia? Não, ela tem isômeros ópticos, então ela é opticamente ativa. Só que ela tem metade levógero, metade destrógero, portanto a luz não desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas continua em linha reta. Então a mistura racêmica é aquela que eu tenho metade de isômeros levógeros e metade de isômeros destrógeros. E a luz não sofre nenhum desvio. Como saber quem é o isômero levógero e destrógero? Então, como eu expliquei para vocês, não dá para deduzir. Só é possível saber fazendo experimento no laboratório com todos os equipamentos necessários. Pessoal, então aqui mais alguns exemplos. Eu tenho uma molécula, do seu lado esquerdo eu tenho a molécula 1, do lado direito a molécula 2, que é a imagem especular, ou seja, a imagem vista em um espelho plano. Então, um deles será o isômero levógero e o outro isômero destrógero. Não dá para saber quem é quem. E aqui uma outra imagem mostrando isso. Uma molécula à sua direita e uma à sua esquerda. Uma será o isômero destrógero e a outra o isômero levógero. E aqui, uma outra imagem ainda. São várias figuras que eu coloquei para vocês verem vários exemplos de moléculas que são isômeros ópticos entre si. Ou seja, são enantiômeros. Tudo bem, pessoal? E aqui mais um exemplo. Observa que o carbono que tem o asterisco vermelho é um carbono quiral, porque os 4 grupos que estão ligados a eles são diferentes entre si, tá bom? Só para vocês, para ficar bem claro aqui, gente, olha só. Aqui eu tenho o carbono quiral, ele está ligado ao quê? Um NH3, a um CH3, a um H e a um C dupla O simples OH, que é o grupo ácido carboxílico. Então são 4 grupos diferentes entre si, logo o carbono é quiral e possui isomeria óptica. E aí, gente, para encerrar a aula, algumas moléculas podem ter vários carbonos quirais. Nesse caso, se eu tiver, por exemplo, uma molécula que tem só um carbono quiral, então o número total de isômeros ópticos é 2, é essa própria molécula e a sua imagem especular. Mas, se a molécula tiver vários carbonos quirais, o número de isômeros ópticos é 2 elevado a n, sendo que n é um número de carbonos assimétricos. Então, por exemplo, se uma molécula tem 3 carbonos assimétricos, 3 carbonos quirais diferentes, qual é o número total de isômeros ópticos que ela possui?
Então, ela vai possuir 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8 isômeros óticos no total. Certo, moçada? Então é isso. Essa é a nossa aula sobre isomeria ótica. É uma aula mais curtinha. Muito bem, moçada. Então essa foi nossa aula de isomeria espacial, a parte específica de isomeria ótica. E assim a gente encerra a parte de isomeria aqui, tá bom? Gente, obrigado da atenção de vocês. Bons estudos, façam lista, façam exercícios. Treinem aquilo que vocês veem em aula. Que é só dessa forma que a gente consegue fixar e memorizar o conteúdo. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.